Sejam muito bem-vindos à oitava aula do nosso curso, onde recriamos o jogo Knife Hit na Unity. Eu sou Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e na aula de hoje daremos continuidade à programação da nossa interface de usuário. E com isso eu quero dizer que, sempre que lançarmos uma de nossas espadas, além de ela ser lançada, estaremos mostrando aqui na interface de usuário que ela foi lançada. E faremos isso deixando um destes ícones aqui com a cor preta. Desse jeito, quando a espada estiver disponível, aparecerá do jeito que está aparecendo, colorida, mas uma vez que ela for lançada, ficará com o ícone preto, mostrando apenas a sua silhueta. Desta forma, o jogador tem como saber quantas espadas ele já lançou e quantas ainda tem para lançar, o que, convenhamos, deixa o jogo bem mais fácil e também bem mais bonito. Então, bora colocar a mão na massa. E no caso, galera, estaremos montando toda essa lógica em dois scripts, que seria o Game Manager e o UI Manager. Então, no script da interface de usuário, montaremos a lógica, e no script que gerencia o jogo, ativaremos essa lógica. E eu sei que só falando pode parecer meio esquisito, mas basicamente faremos a mesma coisa que fizemos na hora de carregar as imagens da espada no início do jogo. Então, no UI Manager, criamos toda a sua lógica, mas foi no Game Manager, aqui no método Start, onde realmente ativamos ela. Então, é isso que estaremos fazendo. Tendo isso em mente, a primeira coisa que faremos aqui no UI Manager é subir o script e vir até essas três primeiras linhas. Que no caso, essas três linhas que começam com using, fazem com que o nosso código importe alguns comandos extras para dentro dele. E esses comandos nos permitem trabalhar com aspectos específicos da Unity. No caso, o que a gente tem trabalhado até agora são coisas que a gente vira e mexe e trabalha. Então, criando variáveis do tipo GameObject, do tipo int e tal. Isso aqui já vem por padrão na Unity, porque são comandos que a gente usa o tempo inteiro. Porém, quando a gente quer trabalhar de fato com a interface de usuário, acessar os seus componentes, fazer alterações, precisamos de comandos extras que não vêm por padrão. Porque como esses comandos não são comandos que utilizamos o tempo inteiro, não tem por que eles ficarem pesando no nosso código. Então a primeira coisa que faremos é importá-los para cá. E por mais complicado que isso possa parecer, é bem simples, olha. A gente vem abaixo dessa terceira linha e digita using unit engine.ui de User Interface. E ponto e vírgula. E pronto. Tá pronto. Agora a gente já pode utilizar os comandos da interface de usuário. Literalmente é só colocar esta linha. Então, se por algum motivo no seu projeto você estiver com dificuldades de acessar a interface de usuário, talvez seja porque você não importou estes comandos aqui. Então, beleza. Tendo importado eles, bora agora criar um método que será responsável por atualizar as imagens das espadas. Então, podemos descer o nosso script e abaixo do método de carregar as imagens, criaremos um novo público para que possamos acessar através do Game Manager do tipo void chamado atualizar imagem da espada. Então, estando com este método criado, basicamente o que queremos fazer é acessar uma de nossas imagens, qualquer que for, e deixá-la preta. Porém, para entender melhor como funcionará essa lógica, vamos rapidamente voltar para a Unity, porque essa parte aqui, só falando sem realmente ilustrar como tudo funciona, pode ficar um pouco confusa. Então, estando aqui na Unity, veremos que na nossa aba Hierarquia, temos o Canvas, que é basicamente a nossa interface de usuário, e como filho deles temos o painel das espadas. E como vimos na aula em que criamos, este painel tem dois propósitos. O primeiro é organizar os nossos ícones através do componente Vertical Layout Group. E o segundo propósito é facilitar a nossa vida justamente agora, quando vamos programar tudo. Porque de início o painel é apenas um objeto, ele não faz nada, mas uma vez que iniciamos o nosso jogo, a Unity instancia as nossas imagens, spawna elas e faz com que elas sejam filhas do nosso painel. Então, temos aqui a imagem na posição 0, porque na programação a gente conta a partir do 0.
Então temos a imagem na posição 0, na posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então temos todas essas imagens que são filhas do nosso painel. Então o que queremos fazer através do código é acessar o nosso painel das espadas, depois acessar um de seus filhos, e a posição vai ser a posição da espada que a gente lançar. E tendo acessado esta imagem, viremos aqui na aba Inspector, no seu componente Image, que controla a imagem que é mostrada, e viremos na opção Color, que controla sua cor. E basicamente faremos com que ela tenha cor preta, completamente. Desta forma, veremos aqui na aba Game, que olha só que legal, agora o ícone da espada está preto, mostrando apenas a sua silhueta. Então desse jeito a gente já sabe, né, que, por exemplo, essa primeira espada já foi lançada. Então é basicamente isso que estaremos fazendo, só que através do código. E eu sei que só falando pode parecer bastante coisa, mas podem ficar tranquilos que, como sempre, a gente vai no passo a passo. Sabendo disso, vamos voltar rapidamente para o nosso script e digitar os nossos comandos mágicos. Então, aqui no método que acabamos de criar, a primeira coisa que faremos é acessar o painel das espadas. E olha só que coisa boa, já temos uma variável que serve de referência a ele, que possui esse mesmo nome, né? Painel das espadas. Então, o que faremos aqui é acessar a variável painel das espadas e queremos acessar um de seus filhos. Então, a gente usa o comando transform.getChild, pois child em inglês é filho, seria uma de suas crianças, entre aspas, né? Então, dentro dos parênteses, a gente diz qual filho que queremos acessar. Então a gente indica se é a posição 0, 1, 2, 3 e por aí vai. De início, vamos deixar a posição 3, a gente já muda isso, vamos só deixar para poder testar. E agora, para modificar a sua cor, primeiramente temos de utilizar o comando getComponent para acessar o componente Image, que acabamos de ver que fica lá na aba Inspector. Então, tendo acessado esse componente, acessaremos a sua propriedade de cor, através do nome Color com C minúsculo. Tendo acessado essa propriedade, basta dizer que queremos a cor preta. Então, utilizamos o comando Color com C maiúsculo, .black. E é isso aí. Com essa única linha a gente já faz o que tinha de fazer. E aqui tem que prestar bastante atenção para não confundir as letras, ó. Porque o color, que é a propriedade da imagem, é com C minúsculo. Já o color, que é onde a gente indica qual a cor que queremos, é com C maiúsculo. Então esse aqui tem que prestar bastante atenção porque é bem fácil de errar. Então para acessar a cor é minúsculo e para escolher uma nova cor é maiúsculo. Então beleza, feito isso, já estamos acessando o filho que está na posição 3 e modificando a sua cor. Como eu disse, nós estaremos indicando de uma maneira melhor qual a posição que queremos acessar, mas por enquanto vamos testar. Então a gente pode chamar este método diretamente aqui do UI Manager mesmo. Só que no caso não estaremos chamando aqui do método Start, porque é justamente no método Start do Game Manager que a gente instancia as imagens das espadas. Então pode acontecer de quando a Unity rodar o método Start do UI Manager, essas imagens ainda não tenham sido criadas. E aí quando a gente tentar acessar uma delas para mudar sua cor, vai dar um erro. Então o que faremos é, nada recomendado, vou colocar esse alerta aqui, mas faremos isso através do método update, que roda uma vez por frame. E não é nada recomendado justamente porque a gente está alterando a cor da imagem sempre para a mesma cor, uma vez por frame. Então estaremos deixando essa imagem preta basicamente 60 vezes por segundo ou até mais. Mas como eu disse, é só para testar, coisa rápida. Então aqui a gente acessa o método atualizar imagem da espada. Show de bola! Então se voltarmos para a Unity e apertarmos Ctrl R, se fizermos tudo certinho, veremos que não vai dar nenhum erro. Show de bola! E agora, ao clicarmos no play, se preparem para a mágica! Tcharam! O filho que está na posição 3 ficou preto. Então beleza, nosso sistema está funcionando certinho.
E caso tenha surgido uma dúvida, né? Que no caso não é exatamente, né, a terceira espada que está preta, mas sim a quarta, né? Mas isso é porque na programação a gente conta a partir do zero. Então, a primeira espada está na posição 0, a segunda na posição 1, a terceira na posição 2 e a quarta que está na posição 3. Então é por isso que é a quarta espada que está preta e não a terceira. É isso que a gente tem que manter em mente. Então beleza, vimos que está tudo funcionando certinho. Então já podemos deletar, né, o método update. Por favor, não façam isso no seu jogo final. E agora, como é que a gente deixa esse sistema um pouco mais flexível? Pois não queremos chamar sempre a posição 3, né? Queremos acessar o filho que está na posição da espada que lançamos. E para fazer isso, adivinhem só, estaremos utilizando esta variável do Game Manager chamada espada atual. Como vocês se lembram, nós a criamos quando a gente estava programando, né, o nosso lançamento de espada, mas nós não chegamos de fato a utilizá-la, né? A gente só alterou o seu valor e nada mais. Então o que acontece é que ela tem um valor inicial de 0, ou seja, a gente começa lançando a primeira espada, né, que está na posição 0, e quando essa espada atinge o alvo, a gente aumenta o seu valor. Então a gente passa da primeira espada para a segunda, depois para a terceira, para a quarta e por aí vai. Então o que faremos é utilizar este valor aqui no nosso método onde a gente atualiza a imagem da espada. Desse jeito, ao invés de acessar um valor específico, a gente vai deixar mais dinâmico para primeiro acessar a espada na posição 0, depois na posição 1, depois na 2 e por aí vai. Só como é que a gente vai pegar aquele valor? Do mesmo modo que pegamos no método acima. Como vocês se lembram, a gente queria ver quantas espadas tínhamos disponíveis no jogo. Então criamos um parâmetro, que nada mais é que uma variável do próprio método. E sempre que a gente chama o carregar imagens das espadas, a gente dá um valor para esta variável. E com ela tendo valor, a gente pode utilizar dentro do método à vontade. Então é basicamente a mesma coisa. Aqui no atualizar a imagem da espada, criaremos uma variável do tipo inteira com o mesmo nome, espada atual. E é através desse valor, que a gente acabou de ver como funciona, que viremos aqui no getChild e colocaremos o espada atual. E pronto, isso é tudo que temos de fazer para a lógica funcionar. Porque agora vai pegar a espada atual, que começa valendo como 0, então vai deixar como preta a primeira espada, depois a segunda, a terceira e por aí vai. Só que a lógica apenas está criada, né? Ela ainda não foi de fato ativada. E faremos isso aqui no Game Manager no script quando atingir alvo, pois só queremos realmente atualizar os nossos ícones da espada quando atingirmos o alvo, já que quando a gente não atinge, vai dar game over. Por enquanto não está dando, mas mais pra frente vai dar. Então, a primeira coisa que faremos antes de alterar os valores e tals é acessar o nosso querido UI Manager através da variável instance e estando dentro desse script queremos rodar o método que acabamos de criar, que é o atualizar imagem da espada. Mas não basta chamar o seu nome, temos de dar um valor para o parâmetro, né? Então daremos o valor da variável espada atual. Então passaremos inicialmente o valor de 0, que é o valor inicial dela, e logo em seguida estaremos aumentando esse valor, e aí ele virará 1. E aí quando for chamar de novo esse método, estará passando o valor de 1, e aí virará 2, e vai ficar nesse ciclo até terminarmos com as nossas espadas. Show de bola! Então vamos agora salvar o script apertando Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, se fizermos tudo certinho, rufem os tambores, que agora veremos que, inicialmente, todas as espadas aparecem coloridas, do jeito que a gente deixou originalmente, mas uma vez que a gente lança uma espada, olha só que legal, ela atingiu o alvo e ficou preta. Então se liga, a primeira espada que ficou preta é a espada que está na posição 0. Então se a gente acertar uma segunda espada, que eu não acredito, a gente errou. Vamos testar de novo. Lançamos, ficou preto. Agora vamos lançar a segunda. Aí agora é a segunda que está com a silhueta. Terceira, quarta, quinta, sexta. Vamos ver se a gente acerta a sétima. Quase.
Ah, mas se a gente tivesse acertado a sétima, ficaria preta aqui também. Mas é isso aí, galera. Criamos aqui um sistema que dá um feedback visual pro jogador, o que além de ser extremamente útil e ajudar demais, deixa o jogo bem mais bonito, olha só. Esses feedbacks, tanto visuais quanto sonoros, realmente vão deixando o jogo supimpa. Então o que faremos agora, rapidamente, é voltar para o nosso código e aqui adicionar um comentário bem ligeiro, só para deixar bem explicadinho, né? Então antes dessa linha, podemos adicionar um // e escrever deixa preta a imagem da espada que foi lançada. Então é justamente isso que essa linha faz. Eu faço questão de deixar esse comentário porque de início era meio enigmática mesmo. Então beleza, feito isso, podemos voltar aqui no nosso projeto, vir em File e logo em seguida em Save para salvar o progresso dessa aula, já que é na próxima aula que estaremos ainda trabalhando com a interface de usuário, mas dessa vez criando a nossa tela de Game Over /Vitória. Será bem legal. Então, fazendo o momento jabá aqui do curso, além dos cursos gratuitos que temos no canal, também temos cursos publicados na Udemy. Cursos esses que são de acesso vitalício, ou seja, pagou uma vez é seu para sempre e te dão um certificado no final. Como sempre, os links estão na descrição e no comentário fixado. E o nosso curso mais recente, nós criamos um jogo de luta de rua, o famoso gênero Beat It Up na Unity. Tem mais de 14 horas de conteúdo, 70 aulas, tá top dos tops. Também temos um curso onde criamos um jogo de plataforma 2D e um jogo FPS retrô. Todos na Unity. E se você curte criação de jogos, mas prefere a Godot, também temos um curso onde criamos nosso primeiro jogo utilizando a linguagem de programação GDScript, que é bem parecida com Python. Então se você curte, eu acho que pode ser uma ótima pedida. Como eu disse, os links estão na descrição e no comentário fixado. Então agradeço a companhia de todos vocês e também agradeço a todo o pessoal que apoia nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim que possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. Então, muito obrigado e nos vemos na próxima aula.